Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar a resposta que o filósofo Albert Camus nos oferece acerca de um tema que é um dos mais delicados por nós enfrentados, principalmente em nosso tempo, que é o tema do suicídio. Pouquíssimos filósofos se debruçaram sobre a questão do suicídio de forma tão explícita como Albert Camus. Hoje nós iremos ver qual o papel que o suicídio desempenha em sua obra e a resposta que Camus se propõe a dar a esta questão que para ele, e eu já vou antecipar, é um grande problema, que para ele é uma negação da vida que não coaduna com sua proposta filosófica, com a sua forma de ver o mundo, com a sua filosofia, que é, acima de tudo, uma filosofia da vida. Eu falarei sobre o tema do suicídio em poucas palavras, apenas pincelando, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a divulgá-lo a outras pessoas. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento filosófico. A filosofia, por não ter um objeto de interesse específico, se interessa por todas as coisas, todo assunto, todo objeto cognoscível pode se tornar tema da filosofia. Portanto, esse é um espaço por meio do qual nós apresentamos a filosofia numa forma de diálogo com os mais diversos campos do saber. Por exemplo, hoje nós veremos a filosofia se debruçando acerca desta questão ética fundamental, que é uma questão que envolve o tema do suicídio, uma questão existencial. Portanto, esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Nos ajude divulgando, compartilhando este canal com outras pessoas e se inscrevendo. Bem, o tema do suicídio aparece numa obra de Camus, talvez a sua obra mais conhecida, que foi publicada em 1942, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, e esse contexto de fundo é importante porque ele vai ter alguma reverberação dentro do pensamento de Camus, o mito de Sísifo, que faz parte de uma trilogia chamada de trilogia do absurdo, constituída por outras duas obras, né? O Estrangeiro e Calígula. Essas duas obras, juntamente com o mito de Sísifo, constituem essa trilogia, que é a trilogia do absurdo. O absurdo é um tema chave nessas obras. É no mito de Sísifo que Camus apresenta de forma direta o tema do suicídio. E ele inicia a discussão dizendo que, inclusive, dedica um capítulo no mito de Sísifo para tratar sobre o suicídio, né, um capítulo intitulado O Suicídio Absurdo. Neste capítulo, ele afirma que o problema mais sério, o problema filosófico mais sério, é o problema do suicídio. E por que este problema é o problema filosófico mais sério? Porque ele está ligado a uma questão que, para Camus, é a maior questão já proposta nos 2.500 e 600 anos
de história da filosofia. E qual é esta questão fundamental, esta questão filosófica fundamental? Esta questão gira em torno do sentido ou não da vida. Ora, a vida vale a pena ou não ser vivida? Qual é, se é que há, qual é o sentido da vida? Esta, para Camus, é a pergunta fundamental, é a pergunta filosófica por excelência. Esta pergunta, a resposta a esta pergunta nos coloca diante da quintessência da filosofia, do pensamento filosófico ocidental. E por que esta questão que Camus transfere para o interlocutor? Não há um lugar onde devemos encontrar o sentido da vida, não há um guru que dê uma resposta consistente a essa pergunta. Não há um locus, um espaço, um lugar onde encontramos uma resposta a essa pergunta. Camus simplesmente transfere a resposta aos seus interlocutores e, como nós veremos, ele vai deixá-los quase que numa encruzilhada. Se seguirmos por um caminho, nos depararemos com a morte, com o suicídio. Se seguirmos por outro caminho, seguiremos a vida a partir de um sentido que nos damos, a partir de um sentido que construímos, que concebemos. Bem, por que Camus transfere essa pergunta para os seus interlocutores? Por quê? Porque para Camus, a vida em si, a existência em si, o mundo em si, são desprovidos de sentido. Não há um sentido inerente à vida, não há um sentido inerente ao mundo, não há um sentido inerente ao universo. Portanto, não encontraremos na vida em si, no mundo em si, no universo em si, um sentido para a existência. Por quê? Porque este sentido não está na vida, não está no mundo, não está no universo. E por quê? Porque não há uma razão metafísica. Enquanto isso, as minhas feras aqui estão se divertindo. Enfim, elas também gostam de filosofia, pelo jeito, né? Pois estão interagindo. Enfim, olha, não há na vida, no mundo, no universo, um sentido dado. Porque não há uma razão metafísica, não há uma razão transcendente que tenha inserido nessas dimensões da nossa existência um sentido. Logo, a vida em si, o mundo em si, o universo, a existência como um todo, em si mesma é absurda. Porque não há nada que justifique a existência e que esteja inserido na própria existência. Ora, portanto, se a existência é um absurdo, se a existência despojada de sentido é um absurdo, nós não temos uma outra opção senão construirmos um sentido para a existência, construirmos um sentido para a vida, construirmos um sentido que justifique a nossa estadia neste mundo, que vale a pena, que nos convença de que vale a pena estar vivo, existir, estar aqui. Ora, se tudo neste universo é desprovido de sentido, cabe ao indivíduo desvendar ou construir um sentido à sua existência que em si mesma
é absurda. Construir um sentido que justifique, que dê significado para o desdobramento de nossa vida, para o desdobramento de nossa existência. E essa é a grande sacada de Camus, e se deixarmos ser vencidos, se não resistirmos, se não enfrentarmos o absurdo da existência e encontrar nela um sentido para a vida, um sentido para o existir, de alguma forma nós já nos conformamos à falta de significado, à falta de sentido para a nossa existência e, consequentemente e existencialmente, já cometemos um suicídio. Portanto, para Camus, o tema do suicídio tem um desdobramento, tem uma amplitude que vai muito além do suicídio determinado pelo não funcionamento dos órgãos biológicos, pela cessação do trabalho do organismo, dos órgãos biológicos. Ora, para Camus, o suicídio não é apenas o fim das funções biológicas, não é apenas o fim desta nossa vida vital, desta nossa vida animal, desta nossa vida orgânica. Para Camus, o suicídio é muito mais que isso. O suicídio é estar neste mundo e não encontrar nele um sentido para a existência. Por quê? Porque se eu não encontrei um sentido para a minha existência, a minha vida não tem nenhum prazer de ser. Logo, não há nenhum sentido para que eu esteja neste mundo, para que eu continue vivo. Portanto, de algum modo, eu já cometi um suicídio, e não um suicídio biológico, mas um suicídio existencial. Um suicídio ontológico. O meu ser, eu já matei o meu ser, porque eu não o coloquei em direção, no caminho, na construção de alguma coisa que justifique esta minha existência. Ora, se a vida em si é um absurdo, e a minha vida enquanto indivíduo corrobora com esse absurdo, uma vez que ela é desprovida de qualquer sentido, de qualquer significado, de qualquer coisa que vale a pena estar aqui, eu já me matei. Eu já cometi um suicídio existencial. Ora, Camus concebe este estado como sendo um estado por meio do qual nós deixamos de exercer a única faculdade do nosso espírito que é capaz de nos levar, de nos apresentar, de desvendar algum sentido para a nossa existência, embora esta faculdade, diante do todo no qual nós estamos envolvidos, é uma faculdade extremamente limitada, que é a razão. Por meio da razão, o homem pode encontrar um sentido para a vida. Este sentido, quando contrastado com a existência em sua totalidade, pode ser algo ínfimo, pode ser algo insignificante em relação ao todo. Porém, foi o resultado do meu exercício racional que me levou a encontrar neste sentido, neste significado, um suporte sobre o qual eu possa construir a minha existência, sobre o qual eu possa continuar existindo, eu possa continuar nesta vida
continuar neste teatro da existência. Portanto, a minha razão, a nossa razão, por mais limitada que seja, porque o mundo é muito maior que ela. Olha, vejam, se a vida, o mundo, o universo são desprovidos de sentido, são absurdo, para além das minhas limitações racionais, o que há é só o irracional, o que há é só o absurdo. Entretanto, eu devo encontrar dentro dessa irracionalidade cósmica alguma fagulha, alguma luz, né? E eu recorro aqui a um termo muito alinhado com a filosofia de Camus, porque na juventude Camus estudou o gnosticismo e o termo esse conceito, o conceito da fagulha, o conceito da luz, né, é um conceito muito caro, muito presente na literatura e filosofia gnósticas. Ora, por mais que eu esteja imerso numa grande irracionalidade, numa irracionalidade cósmica, eu devo recorrer à minha racionalidade, ainda que infinitamente limitada quando contrastada com um todo, para aí encontrar uma luz no fim do túnel que vale a pena a vida, que dê sentido à minha existência. Este é o caminho que Camus nos propõe. Este é o caminho que Camus nos oferece. Ora, Camus entrega em nossas mãos o protagonismo de nossa própria existência, a responsabilidade, e responsabilidade ontológica, responsabilidade que temos conosco mesmos, de encontrar um sentido a esta nossa existência, a fim de que não partamos para uma dimensão mais trágica de nossa vida, que culminará no suicídio, se não no suicídio biológico, na cessação de nossas faculdades, de nosso funcionamento orgânico, num suicídio existencial, num suicídio ontológico. Não matemos o ser que há em nós, porque ainda que diante dessa absurdidade, ainda que diante dessa absurdidade da existência, ela também nos coloca diante de inúmeras possibilidades, dentre as quais existe uma apenas, que é a mais trágica e determinada por um desencanto, por uma absoluta falta de sentido na vida, que é o suicídio. Ora, o suicídio é uma opção, é a mais trágica, é a mais dura. Entretanto, o que Camus nos ajuda a entender é que é que o grande paradoxo de que tudo no universo é desprovido de sentido, na contramão de tudo isso, há possibilidades infinitas de sermos, há possibilidades infinitas de construirmos, de encontrarmos um sentido para a existência e continuar levando, tocando, cultivando a nossa vida. O suicídio em Camus é apenas uma opção, é apenas um caminho, é o mais trágico, mais duro, que ele não recomenda. Por quê? Porque diante do suicídio existem infinitas possibilidades de ser, já que o universo não nos oferece nenhum sentido para a existência, muito menos um sentido definitivo. Em contrapartida, ele se abre para uma infinitude de outras possibilidades de ser. Vejamos qual é a melhor, vejamos qual dessas possibilidades se identifica mais com o nosso ser, mais com as nossas habilidades, as nossas faculdades, os nossos prazeres, os nossos gostos, os nossos valores, e investamos
e pulemos e saltemos incondicionalmente nesta possibilidade, porque somente ela nos convencerá de que vale a pena viver. Um grande abraço e até a próxima.